Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês. Prosseguindo em nossa série de meditações nos Evangelhos, hoje falaremos sobre o batismo de Jesus e a tentação que ele sofreu no início do seu ministério. Nossos textos são Mateus 3, do 13 até o capítulo 4, verso 11, Marcos 1, do 9 ao 13, Lucas 3, 21 até o capítulo 4, verso 13, e João 1, de 32 a 34. No relato do batismo, Mateus começa dizendo, por esse tempo, e Marcos, naqueles dias. Que tempo era aquele? Uns 6 meses depois que João Batista iniciou o seu ministério. Jesus havia deixado a Galileia e se dirigido para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. Ele estava com 30 anos de idade. Neste evento, observamos o seguinte. Primeiro, foi propósito de Jesus ser batizado. João Batista ficou constrangido quando viu que Jesus se dirigia em sua direção. Por isso, tentava convencê-lo de que ele é que precisava ser batizado por Cristo e não batizar a Cristo. Mas Jesus disse, deixa, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir a justiça tinha a ver com a identificação do divino com a humanidade. Jesus não tinha pecados, mas levaria sobre si os pecados de todos nós. O batismo é símbolo de quem foi perdoado por Deus. O seu gesto serviu de modelo e inspiração para os cristãos. João entendeu isto e, por isso, consentiu em batizar a Jesus. Segundo, batizado, Jesus saiu logo da água. Batismo é sinônimo de lavagem, purificação. Na verdade, não é a água que limpa os pecados do homem, mas o sangue de Cristo. 1 João 1,7. O símbolo aponta para o sangue remidor. No ritual do batismo, não está em foco o modo como Jesus foi batizado, se por imersão, aspersão ou efusão. Apenas diz que Jesus saiu logo da água, do lugar onde tinha água. O foco está no significado e não no modo. E o significado aponta para a nova vida daquele que foi redimido pelo sangue de Jesus. Terceiro lugar, na cena do batismo ainda contemplamos a plenitude da presença de Deus. O Filho estava sendo batizado. O Pai fazendo ouvir a sua voz dos céus, proclamando, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo estava pousando sobre ele em forma de pomba. Observe que não foi uma pomba que desceu sobre Jesus, e sim o Espírito Santo. A pomba representava a graça divina que estava sobre o nosso Senhor. Quarto lugar, Lucas destaca que naquela hora Jesus estava orando. Marcos e João registram o testemunho vívido de João Batista, que atestou ter visto o Espírito descer em forma de pomba e pousar sobre ele. E disse, eu não o conhecia, porém aquele que me enviou para batizar com água me disse, sobre quem vires descer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Na sequência, Lucas insere a genealogia de Jesus, partindo dele até chegar a Adão, filho de Deus. Lucas 3, 23 até o 38. O objetivo de Lucas foi provar a humanidade de Jesus. Como homem, ele teve uma linha genealógica. Outro detalhe, Lucas e Mateus divergem quanto aos pais de José. Lucas diz que Eli era o pai, enquanto Mateus diz que Jacó. A diferença se explica no fato de que Jacó era o primeiro marido da mãe de José, mas morreu sem deixar filhos. Pela lei do levirato, o irmão logo abaixo, no caso Eli, tomou seu lugar e gerou um filho. Assim, o pai biológico era Eli, mas o pai de fato era Jacó. Curioso
e ao mesmo tempo extraordinário é que ambos se cruzam em Davi, para mostrar que Jesus é de fato o filho de Davi. Logo depois que Jesus deixou o Jordão, ele estava cheio do Espírito Santo e foi guiado por este mesmo Espírito pelo deserto por 40 dias para ser tentado. Lucas 4, 1 a 13, Mateus 4, 1 a 13 e Marcos 1, 12 e 13. A verdade bíblica é que Deus não tenta a ninguém, mas o diabo, conforme Tiago 1, 13. Porém, Deus submete seus filhos à ação tentadora do maligno para testá-los, amadurecê-los e fortalecê-los. Durante o tempo da tentação, Deus permanece com eles. E por mais difícil que seja, diz o apóstolo Paulo, não nos sobrevém nenhuma tentação que não seja humana, nenhuma tentação capaz de nos derrubar. Antes, com a tentação, o Senhor provê meios de livramento, de sorte que possamos escapar. 1 Coríntios 10, 13. Assim aconteceu com Jesus. As tentações que Jesus sofreu se classificam de 3 modos. Primeiro, no físico. Ao final dos 40 dias, ele teve fome. Então o tentador se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nada mais conveniente para quem está com fome. Muitos nessa situação fazem loucuras, porém só se prejudicam. Mas Jesus era consciente de quem era e da missão que tinha. O homem de Deus vive da palavra de Deus. Em segundo lugar, Jesus foi tentado também na mente. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tiago 1, 14 e 15 mostra a estratégia do diabo atuando na mente da pessoa. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus não caiu na conversa do diabo, nem estava ali para fazer a vontade do diabo. A passagem bíblica citada pelo tentador era verdade, mas o mestre não estava ali para dar nenhuma demonstração de poder. Se fizesse isso, ele sim é que estaria tentando a Deus. Em terceiro lugar, Jesus foi tentado no espírito. Levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. O absurdo da tentação atingiu o espírito de Jesus, quando o diabo sugeriu que ele o adorasse em troca dos reinos deste mundo, como se alguma coisa não fosse dele. Tudo é de Deus e Jesus é Deus. Só Deus deve ser adorado. Nestes 2 eventos, batismo e tentação, tivemos evidências claras de que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o único capaz de nos conduzir a Deus. Confiemos, pois, nele. Que Deus assim nos abençoe.